Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e fazer a leitura em Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas 6, versículo 20. Vamos ler até o versículo 23. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Meu Deus, dá-nos tua graça em entender a palavra, aplicá-la, levar com luz profunda ao recôndito da alma, porque é ali que o Senhor requer a verdade. Então, dá-nos isto, não só a nós aqui, mas a todos quantos vão ouvir a tua palavra. Se não for o Senhor o empreendedor desta obra, de levar a verdade aos corações, o que há de ser de nós, meu Deus? Tu requeres a coisa no íntimo. Então dá-nos isto agora. Hoje, Pai, transborda a tua obra com pecadores se arrependendo e entregando suas almas a Cristo, deixando as suas práticas perversas, para a glória do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Podem se sentar. Eu cheguei até aqui, irmãos, na parte que eu chamo Deus lidando com os pobres. Se você ler superficialmente, você vai pensar que está tratando de vida social, né? E nada disso. Deus está tratando com os salvos. Como se conhece os salvos? Está claro aqui. Eles são pobres de espírito. Significa que eles não têm nada no céu. E no grego, a pobreza aqui trata de mendicância. Tem nada, absolutamente nada. Tá? Enquanto uma pessoa tiver, ou achar que ela tem alguma coisa de boa nela, ela não pode ir a Cristo. Jamais. Jesus veio buscar perdidos, homens e mulheres, que não sabem como escapar. Por isso que clamam, é o chamado clamor dos eleitos. Outro detalhe aqui é que, sendo pobre, ele há de chorar. Isso é o resultado de um choro da alma. Tá? E em terceiro lugar, ele vai ter, não, foi em segundo lugar, ter fome. Em terceiro lugar, ele chora. E em quarto lugar, por último, ele é perseguido. Então, as 4 lições que aparecem do lado dos salvos. Ele é pobre, ele tem fome, ele chora, e imediatamente quando ele é salvo, ele passa a ser perseguido. Sempre foi e será assim. Um cristianismo que não produz perseguição. Eu não estou falando perseguição atroz, movimentada por ondas comunistas. Não, é o normal. Quando você quer ser santo, o mundo vai reprimir você. Não tem dúvida.
passou a ser de Cristo, brilhará a justiça de Cristo em você. E lembra que ele falou? Sereis perseguidos por uma razão só. Qual é? Por causa da justiça. Não tem outro jeito. Você não é bem-aventurado porque você é perseguido, porque você veste roupa assim, você fica, vamos dizer assim, você não é simpático com as pessoas lá fora. Não tem nada a ver. A vida cristã é normal. Aí a perseguição é normal, porque o mundo vai incrementar isso. Mas agora vamos trazer algo aqui confortante para nós. A primeira lição aqui não está no texto, mas está imbuída no texto. Tá? É que nós não temos nenhuma promessa de que o mundo vai melhorar para nós. Cristo não prometeu isto. Ele não deixou nem um chequinho para os discípulos quando ele foi. Olhando do nosso ponto de vista aqui, né? Na época atual. Ele diz, no mundo tereis aflições. E foi isso que os discípulos enfrentaram após a descida do Espírito Santo, após o Espírito Santo habitar neles, eles ganharam força interior. E aí então, sai fora o mundo, porque aqueles homens e mulheres estavam tomados da verdade. Então o que Jesus fala? Ele diz o quê? Em cada detalhe aqui, ele diz, bem-aventurados, vós os pobres, vós os que têm fome, vós os que chorais. E aí ele diz o quê? Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Impressionante. Quando vos expulsarem da sua companhia. O que o Senhor está falando? Ele não está dizendo assim, coitado desse povo. O Senhor não está arrependido. Ele está dizendo, vocês são pessoas abençoadas, maravilhosas. Ele diz a razão, porque fizeram isto com os profetas. Impressionante. Nós não vamos procurar isso. Nós não vamos causar perseguição. Mas é óbvio que vai haver. A não ser que você não queira viver por Cristo. Quando você não separa do mundo, o mundo não vai perseguir você. Mas no momento que você posicionar em qualquer aspecto para a glória de Deus, o mundo se volta contra você. Ele vai bater em você. Especialmente em nossos dias. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi. Mas, especialmente, quando o pecado se avoluma. Quanto mais aumenta a iniquidade, os homens querem ser simpáticos. Gays querem ser simpáticos. Lésbicas querem ser simpáticas. Adúlteros e adúlteras querem ser simpáticos. E quando nós nos posicionamos, não, vai vir perseguição. Foi essa a posição dos servos fiéis. Micaías disse para o rei Acabe, eu falarei aquilo que meu Deus puser em minha boca. João Batista disse para Herodes, não te é lícito deitar com a mulher do teu próximo. Toda vez que posicionamos, irmãos, o mundo virá contra nós, porque o mundo quer ser simpático, quer dizer, eu quero ter o amém de vocês, eu quero ter a bênção de vocês, eu quero que vocês digam que Deus está me abençoando, o mundo está dizendo isso, e não é verdade.
O mundo está sob a ira de Deus. Vamos então a duas lições que aparecem aqui nesta primeira parte. A primeira é a seguinte, é que ele pronuncia a respeito dos santos, no versículo 22. Bem-aventurados. Eu lembro que os irmãos, eu não sei quantos aqui têm passado pela Bíblia. Passa, irmãos, pode passar pelas Escrituras. Vai e volta, tá? Vai lá em Gênesis, Apocalipse. Vai e volta. Tenha medo não. Porque aí, aquelas maravilhas elas vão aparecendo aos poucos, tá? Quando você lê 1 Pedro, por exemplo, qual é o tema de 1 Pedro? Pedro ali não está, por exemplo, capítulo 3, não está falando sobre família, ele está falando sobre o sofrimento que as mulheres naquele tempo passavam normalmente. Tá? A perseguição feminina sempre aconteceu, tá? Elas eram recriminadas, mas quando elas tornavam-se crentes, piorava a situação. Né? E Pedro está incentivando, na hora da provação, a alegrar. É isso que ele começa desde o começo ali. Vocês estão sendo provados. Vocês têm o ouro que vem do céu, o ouro de Ofir, né? O melhor ouro que tem é a fé de vocês, porque vem do autor da fé. Então ele diz, regozijai-vos, quando estiveres passando por provações, alegrai no Senhor, porque está tudo dizendo que vocês são dele, vocês pertencem a ele. O fogo veio do céu, aquele pacote de provação veio sem aviso prévio. Vocês são do Senhor, Ele está mandando para vocês, queridos. Então alegrem nele. Vocês têm a fé genuína, a maravilhosa fé. No subponto aqui, diz também que explica nossa sorte eterna, que somos um povo eleito. Maravilhoso, né? Eu amo essa doutrina, porque ela mostra a verdade, que somos nós, povo provado, povo eleito. Foi isso que Paulo entendeu quando ele chegou em Tessalônica. Logo no primeiro capítulo ele ficou tão empolgado. Falou, a recepção do evangelho foi impressionante ali, no capítulo 1. Ele diz, vocês estão provando que vocês são eleitos, em tudo. Olha, vocês abandonaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Vocês estão amando uns aos outros, maravilha. E vocês estão na esperança da volta do Senhor. Iminente volta. Então o povo eleito. O povo não gosta disso, irmão, porque a doutrina da eleição esmaga o ego de humanistas, né? Eles querem tentar mostrar o quanto são poderosos para fazer alguma coisa para Deus. E aí a doutrina da eleição diz que é só a graça que faz. Eu tenho que virar um zero à esquerda, senão a graça não opera em mim. Né? Então, nós estamos aqui imbuídos nessa verdade. Eu sou tão miserável, tão fraco, que eu quero até que meu Senhor venha logo para me tirar disso daqui. Porque toda vez eu fico afrontando meu Senhor com minhas atitudes. Então, queridos irmãos, é a prova da eleição. Vamos para o último assunto desse primeiro ponto aqui. Isso também revela a desgraça do homem mundano. Olha, queridos irmãos, eu quero levar vocês comigo, não percam Lucas, por favor, vamos para a 2 Tessalonicenses. E olha o que Paulo diz no capítulo 2. O capítulo 2 aqui, no capítulo 1 ele fala sobre os sofrimentos que os crentes estavam passando naquele tempo, né? No capítulo 2 ele fala sobre o mistério da iniquidade, tá? O que está acontecendo agora é o mistério da iniquidade. A maldade tem subido no mundo, irmãos. Tá?
tem sido aquela subida assim, ó, impressionante da maldade. E o que acontece? O que está acontecendo? Quando Deus solta o mundo, é como arrebentar uma represa, né? O Jonathan estava falando de um lugar onde a represa, como diz na Bahia, né, pocou, né? e inundou. Você dá perto da região ali da minha nora, né? Onde ela nasceu. Veja bem, quando Deus solta a represa do pecado, ninguém segura. É muita e muita maldade que está acontecendo nos nossos dias. E isso significa o mistério da iniquidade opera. E quando é mistério é porque Deus está encobrindo, né? Só alguns que podem saber. Então, qualquer momento, irmãos, assim que a igreja for tirada, o homem da iniquidade aparecerá, o anticristo. O que está agora é o quê? O espírito dele, não ele. Na Bíblia tem 2 ou 3 palavras que tratam disso. Tem vinda e 2 palavras que eu que lembro agora. Vinda e manifestação. É diferente. Tá? O presidente da República pode vir em Ribeirão Preto. Está lá no hotel, está escondido lá. Mas quando ele manifesta, que todo mundo vê, aí é manifestação. Então, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, é vinda dele. Mas ele manifesta somente a igreja. Na vinda, quando ele abrir o céu, rasgar o céu, aí é a manifestação dele com a igreja. Tá? Então, o anticristo pode estar até no mundo, mas não manifestou. Tá? O espírito dele, sim. É isso que Paulo está tratando aqui, nesse capítulo. E ele diz o quê? Que quando esse inimigo chegar, os irmãos podem olhar isso, é o capítulo 6 de Apocalipse, vai até o capítulo 19. Começa com o cavalo branco aqui na terra e termina com cavalos brancos vindo do céu. Tá? Capítulo 6 ao capítulo 19. Começo da grande tribulação e o final. E aí, naquele período, irmãos, chamado grande tribulação, a igreja vai estar lá em cima, no céu. Eu vou estar lá, julgando o mundo, vestidos de vestiduras brancas. São os crentes, a igreja, que foram chamados para julgar o mundo e até os anjos. E Cristo vai fazer o quê? Matar homens. Nós não gostamos disso. Mas está acontecendo em parte agora. Mas durante a tribulação, a coisa vai ser mundial. Milhões e milhões de pessoas morrendo pela ira de Deus. E mesmo assim, eles não vão chorar pelos seus pecados. Deus está provando na ira dele que os homens não mudam por si. E aí o que Paulo fala? Olha, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Não vou tratar mais sobre isso. Mas veja o versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Nota que Paulo diz, graças a Deus, não graças a vós. Graças a Deus por vós. Está vendo aí? Isso aqui já dá para entender, queridos irmãos, que não tem nada a ver conosco. Eu sou o que sou porque Deus tem misericórdia de mim. Então ele diz, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Qual foi a razão? Por ele ter escolhido. Os irmãos estão percebendo aqui? Que se não for a escolha, não tem jeito. Está vendo? É isso que Pedro trata. Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. E aí colocou o quê? O Espírito, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Tá vendo? As duas coisas são óbvias na vida do crente.
Então, queridos irmãos, o que nós aprendemos com isso? É que quando vem essas coisas em nossas vidas, nós devemos nos alegrar, né? Alegrar no Senhor. Puxa, eu sou crente. Está aí aquela irmã passando dificuldade porque ela quer estar na igreja. Hoje tem um cristianismo aí, irmãos. Você faz seu cristianismo lá na sua casa mesmo. Até celebra a ceia sozinho lá, porque não quer compromisso com a igreja. Isso é diabólico. Tem nada a ver, queridos irmãos. A igreja é o lugar que Deus colocou para nós. Gente madura, um para instruir um ao outro, orar uns pelos outros, fortificar uns aos outros. É assim que nós fazemos. Nota, queridos irmãos, então ele diz, o quê? Está aquela irmã sofrendo lá, ela quer estar na igreja, o marido não deixa. Puxa vida, ela fala, Senhor, eu quero estar. Puxa vida. Mas ela implica em obediência dela. Ela vai falar o quê para o marido? Eu quero estar na igreja. Era para você estar lá comigo. Mas você não quer e está me impedindo? Então vou ficar aqui, mas vou orar. Para Deus lidar com sua vida. Porque você era o sumo sacerdote da casa. E você não quer fazer isso. Então, queridos irmãos, tudo isso pode vir aos crentes no nosso dia. Há também uma perseguição, irmãos. Ela não aparece, mas ela é forte pelo espírito da época. É uma perseguição que mostra quem é crente ou quem não é hoje. Nós hoje estamos vivendo aquela época que o próprio espírito da época está mostrando se Jessé é crente, se Davi é crente, se Amanda é crente, se Aparecida é crente, e assim por diante. Vamos lá, é o espírito da época. É muito mais fácil, é uma vida de conforto. Nós queremos ficar em casa, queremos dormir até mais tarde, queremos preparar o almoço, queremos receber visita. Nós queremos isto. Então está tudo provando quem somos nós. Se estamos prontos a pagar o preço. Foi por isso que eu escolhi aquele hino. Perto de ti, almejo estar. Perto, sim, bem perto. Eu quero na santa guerra estar. Perto, sim, bem perto. Agora vamos passar para o segundo ponto aqui. Ele é um pouco mais prolongado. A reação dos santos diante disso. Voltemos para Lucas. Olha o versículo 23. Regozijai-vos. Oh, meus irmãos, como a Bíblia é maravilhosa, né? Lembra que eu dei estudo no Salmo 32? Quando Paulo, o escritor sagrado, diz, sem dúvida ali foi Davi, pelo Salmo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos nele, exultai vós todos que sois retos de coração. Oh, queridos irmãos, isso é fácil falar, o duro é na hora. Eu me lembro ter ligado para minha irmã Florinda. Ela, sem dúvida, irmãos, minha irmã estava passando por um momento difícil, está passando agora, perdeu o filho. Aquele dia ela não tinha perdido ainda, a esperança de ter Daniel. Eu pude compartilhar com ela um pouco as palavras do Senhor. Faça um culto a Deus, glorifica Ele, alegre nele. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. A Bíblia manda dar graças, ordena, para que a fé faça. Está doendo, cortou a mão, está doendo, glória ao Senhor. Queridos irmãos, culto a Deus é assim. Você lembra quando Jó estava naquela aflição tremenda? Ele caiu em pranto, mas orou, glória a ti, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ó, como nós não aprendemos, irmãos, que a ordem suprema é que a Deus devemos dar louvores, falar bem dele. Então, nesse caso aqui, qual é a reação? De louvor, regozijai.
O que isso quer nos ensinar? A primeira lição é uma indicação de bênção. Porque está dizendo que eu sou crente. Está dizendo que minha herança está guardada lá no céu. E queridos irmãos, quando nós vamos tomar posse de uma herança, a caminhada para lá é difícil. Se alguém tem uma herança aqui, uma terra que tem jazida até de petróleo, não importa o que que vai lhe acontecer, ele vai lá. Eu vou tomar a frente dele. Se eu tiver que ir a pé, eu vou. Tiver que enfrentar batalha pela frente, eu irei lá tomar posse. Nós temos uma herança guardada nos céus. Então, está vindo aflição? Tá. Satanás está contra mim? Está. E ele vem de modo atroz contra nós. Porque ele sabe sim que nós somos crentes. Está vindo aflição. Então eu devo regozijar-me no Senhor. Alegrar. Quando tudo está dizendo não, eu tomo lá dentro. Oh, minha alma, obriga a sua alma a dar louvores ao Senhor. Obriga. Dá glória agora a Ele. Bendize. Faz isso. Não é para brincar. Não é para murmurar. Não. Não é para nós gritarmos contra Deus. Ele é dono absoluto de tudo e de todos. Também é como se fosse uma saudação à chegada dos amigos. Impressionante. Porque quando vem essas coisas, você está sozinho. Ninguém contigo. Então esse amigo chega. Que amigo é esse? Provação. Oh, minha amiga, pode chegar. Eu citei para os irmãos daquela senhora, lá na favela, sozinha, crente idosa, com dores no corpo. E o missionário que passou lá, ouviu ela cantando. Nada comi, nada tenho, mas o Senhor sabe da minha provação. Glória. Aleluia. Ninguém sabe do meu sofrer. Ninguém. Deus sabe. Glória e aleluia. Oh, que coisa. Eu não posso esquecer de minha velha mãe, Dona Rosa. Ela estava sofrendo tanto, ela sentia muito. Nada daqui mais dava prazer nela. Ela tinha perdido meu pai, fazia 4 anos. Os filhos, nada de presente, nada disso dava mais prazer. E quando eu estava lá com minha família, despedindo para vir embora, ela disse, nunca mais vou ver vocês aqui. Jesus veio me buscar. 6 meses depois, o Senhor veio buscar Dona Rosa, uma veterana cristã, que lutou vitoriosa. Saudação. Então, queridos irmãos, um cristianismo que não traduz em provação normal na vida, não é cristianismo. O que é bênção para os santos também é prenúncio de juízo para os inimigos. Cuidado, porque quando Deus está permitindo que os santos dele sofram, é porque tem coisas horrorosas que acontecerão com os ímpios lá fora. Quando os crentes estão clamando ao Senhor tanta maldade, é porque Deus tem algo a fazer lá fora. Eu tenho um livro escrito sobre a igreja, na era primitiva da igreja, escrito por Eusébio,
muito antigo livro. Ele conta como o que Deus fez com elementos que atacaram Jesus Cristo, atacaram o povo de Deus. Nós vimos aquela manifestação ruidosa do povo judeu perante a cruz. Crucificam, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Não demorou muito, após o dia do Pentecoste, quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito. E os horrores daquilo que eles falaram vieram. Foram milhares de judeus que foram mortos. Milhares morreram de fome. Você não pode esquecer que quando os ímpios estão atacando o povo de Deus, esperem que vai chegar o momento deles. Eu estou vendo isso em nossos dias com um ataque sutil contra a verdade. Quando eles estão abusando do nome do Senhor para ganhar dinheiro. Então, o que é bênção para os santos, às vezes é motivo de satisfação para os ímpios, porque é sofrimento para os santos. Mas eles não contam como sofrimento, mas sim como bênção. Milhares de crentes têm morrido com este vírus mortal. Deus tem permitido? Sim, tem permitido. Mas a glória eterna foi alcançada por eles. Outro detalhe, irmãos, em segundo lugar aqui, há uma reação de exultação, que o texto diz, regozijai-vos naquele dia, e ele não diz apenas regozijai-vos, ele diz exultai, foi o que o salmista diz lá. Qual a diferença? É que a exultação dá um impulso maior. É como que você batesse na bola e ela pulasse, entendeu? É mais do que a bola rolando no chão, ela está saltando. O fogo subiu mais. Isso é exultação. O mundo faz isso, o mundo se exulta. Quando é época de São João, carnaval, é quando eles estão nas baladas deles. O mundo fica exultante. É o que o mundo procura para ter alegria, para pular e saltar nos seus pecados. Mas o crente é diferente, irmãos. Parece o quê? Algo que não possa compreender. O mundo vai dizer, o que é isso? Olha lá Paulo e Silas presos lá em Filipos. Não podiam mover em nada. Eram considerados como malfeitores. Meia-noite, o corpo dolorido, as costas cheias de dores. E eles cantando e louvando ao Senhor. Puxa, olha o que Deus fez. Sacudiu a prisão. O mesmo que ele fez com Jericó. Gritem! O povo gritou e Deus sacudiu. O muro destruiu. Não é assim, queridos irmãos? Quando nós estamos juntos, cantando ao Senhor, glorificando pela redenção, o que Ele fez por nós, os inimigos lá fora estão dizendo, o que aconteceu com esse povo? Olha o que está acontecendo com eles. Eles estão felizes. Enquanto tem gente morrendo, os hospitais, eles estão contentes. Eles estão dizendo, aleluia ao Senhor, glória a Ele. Então, queridos irmãos, significa saltar de júbilo, exultação. Diz, recebam bem, eu estou mandando para vocês. Eu não mando nada de errado. O pacote meu pode vir grosseiro, mas abra. E vocês vão ver o que é que tem lá dentro. É a sua felicidade de saber algumas coisas. Uma é que você é trigo e não joio. Sim. Quando chega uma época desta, Deus está separando. Ele pega o trigo e separa bem. Não fica nada. Olha, você deixou algum rabicho para lá, pode puxar. Ele fala isso com os pregadores. Né?
Separa, isso é meu. E onde está o joio agora? Vamos queimá-lo. Parece? Está vendo? A diferença é que o trigo faz isto. O joio continua assim. Está entendendo? Veja a diferença. O trigo é manifestado no fato que se humilha. O joio continua arrogante. Parece com o trigo. Mas Deus está separando. E às vezes, aos poucos, Ele vai levando para o céu. E você não é feliz por isso? Não motiva a cantar a redenção? Também é indicação de que você é conhecido por Deus. Tem duas maneiras que a Bíblia manifesta o fato de que Deus conhece. Ele conhece por experiência. Ele conhece o seu povo. Ele fala isso. Lá em 1 Timóteo ele diz, Deus conhece os que lhe pertencem. Ele vai dizer, isso é meu, isso é meu. Eu me lembro quando lá nós éramos pequenos, da idade assim da Alice, né? Lá na Bahia. Nós brincávamos na rua, eu e meus irmãos. Mãe falava, meninos, entrem. Os meninos da rua, todos não entravam em casa, só nós entrávamos, porque já sabíamos a voz, ela conhecia. Deus conhece o seu povo. E naquele grande dia, quando o juiz estiver sentado no seu trono, com a toga de juiz, ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Impressionante. Esse conhecimento que ele tem do povo dele é o conhecimento da graça. Tá vendo? Ele conhece os homens naturais? Conhece. Mas ele mesmo diz, toda planta que meu pai não plantou será cortada e queimada. Poxa vida. O Senhor conhece os que são dele. Isso é maravilhoso. Ele me conhece. E é por isso que ele me testa. Que ele manda pacote individual para Davi Sena. E manda para vocês também. Provando quem são vocês. Pertence a ele. Está queimando. Fui eu que mandei. Foi sempre assim, queridos irmãos. Ele nunca tira as aflições. Quando ele tirou José da confortável casa de Potifar, ele mandou para mais de 2 anos para a masmorra. E ficou lá. José não entendia. E até pediu para aquele copeiro mor. Lembra de mim? Eu não sei porque eu estou aqui. Mas Deus sabia. Todos os crentes serão tirados da masmorra deste mundo para o espetáculo da glória. Todos. Vocês foram chamados, queridos, para serem do Senhor. Outro detalhe. Há também um grande incentivo de Deus aqui. Deus nunca dá provação sem mostrar que Ele está dando o excelente. Ele tirou Daniel da Florinda? Tirou. Ele disse, é meu. Eu tiro quando eu quiser. Mas quando Ele tirou o melhor, é porque Ele vai dar a excelência. Nota o que ele diz. Olha o versículo. Grande é o vosso galardão no céu. O que temos aqui? Excelência. Deus nunca dá o melhor. Ele sempre dá o excelente para os crentes. Aqui ele vai passando do melhor para o excelente. Sempre assim. Nós estamos caminhando para algo
que o mundo nem conseguirá explicar. Está escondido dos olhos do mundo. Ele diz, grande é o vosso galardão. E diz, onde? Ao mundo de prosperidade hoje diz, eu quero agora. Eu vou brigar com Deus, eu quero retrucar. Como o povo no deserto, irmãos, como os israelitas, murmurando, porque nos trouxeste para este lugar? Nós queremos que o Senhor abra uma mesa para nós agora. Nós queremos fartura, porque nós tínhamos isso lá no Egito. Mas agora ele diz, grande é o vosso galardão. Onde? No céu. Os eleitos sempre preocupam com isso. O ladrão na cruz diz, lembra-te de mim. Ele diz, espera um pouquinho, tu estarás comigo no paraíso. Sempre é a excelência. Nós estamos caminhando para lá. Então, queridos irmãos, o que acontece aqui? Vamos às lições. Uma, perdeu para ganhar. Sempre esta. O mundo sempre ganha para perder. Sempre Deus lidou assim com o seu povo. Olha Esaú e Jacó. Ele fez Esaú prosperar. Pode subir. Vai para a terra de Edom. Eu farei de você lá, como que dizendo, uma grande nação. Mas depois vai perder tudo. E perdeu. Deus destruiu Edom. Mandou Jacó para onde? Desce para o Egito. Nota a diferença. Esaú subindo e Jacó descendo. Não é assim? Só que depois ele pegou Esaú, desceu e subiu Jacó. Está vendo a diferença? Deus pega a gente, irmãos, e parece colocar no buraco, né? Ele cava um buraco bem estreito e empurra a gente lá dentro. Mas notem bem, a graça sempre opera assim. Quando nós estamos pensando que estamos descendo, é porque estamos subindo. Sempre essa lição, queridos irmãos. A maratona é esta, que quando parece que eu estou sendo empurrado para baixo, na realidade, eu estou subindo. Está vendo aqui? Deus sempre está tirando todas aquelas intempéries da nossa vida para voarmos melhor. Tá vendo? Ele está fazendo isto. Ele está tirando as penugens antigas, como a águia faz consigo mesma. Ela vai arrancando tudo para nascer novas penugens. Deus está querendo que nós voemos mais. Então o velho homem está sendo depenado. Velho homem não, a velha natureza. Porque o velho homem já morreu, né? Em Cristo o velho homem já morreu. Que se não morreu, está aí, dentro das igrejas, dizendo que é crente, não é. Tem que morrer o velho homem. O que fica é a velha natureza na carne, tá? Deus lida conosco com esta velha natureza. E é ela que nós batemos o pé todo dia, tentando matar. Mas essa víbora da nossa natureza continua em pé ali, tentando picar a gente, né? O velho homem não. O velho homem é vivo aí fora. Quando ele se converte é porque morreu. Se a flecha do evangelho não encravar no homem, ele não morre, irmãos. Tá? Você pode batizá-lo, mas ele vai continuar vivo debaixo d'água. Tá? Não tem outro jeito a não ser morrer o velho homem. Só o evangelho faz isso. Também, irmãos, a herança é infinitamente mais preciosa. O que eu vou ter no céu? O que é que eu vou ser lá? Nós temos um hino no cantor que diz que metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Eu acredito nem um pouquinho foi contado ao mortal o que vai ver. Deus está deixando o espetáculo para mais tarde. Espere, não fique apressado. Quando vocês abrirem os olhos, depois da morte, eu mostrarei. Paulo teve o privilégio de chegar até lá, numa êxtase que houve. Ele foi levado até o terceiro céu. Ele não tinha palavras como explicar. Não tem como explicar realidades eternas aqui. Não tem.
quando a Bíblia o faz em linguagem que eu possa entender um pouquinho. Olha Apocalipse, não tem jeito. Nós estamos em outra realidade. Assim que abrir o cenário, eu verei. Paulo fala sobre isso. Enquanto na carne eu estou longe. Saindo dela eu vejo. Eu estou com o Senhor. Está vendo? Então, irmãos, a Bíblia está lidando com glórias. 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 E é isso que nós seremos. Nós fomos ligados a Ele na escolha eterna e na morte expiatória. Outro detalhe, queridos irmãos, ele está mostrando também que os tesouros deste mundo são desprezíveis. A gente gosta de ter coisas aqui, né? Eu gosto de ter. Quem que não gosta? Nós lutamos para isso. Nós damos valor a essas coisas, tá? Mas Deus vai sempre tirando aos poucos. Tá? Nossa idade está chegando, né? Nós estamos vendo os nossos netos, a alegria de ver nossos filhos. Mas tudo isso vai apagando aos poucos. Nossa casa, nossos bens, tudo vão sumindo. Foi assim que Abraão fez, um homem riquíssimo. Só de empregados, só de escravos dele, ele tinha milhares. É um exército que ele tinha lá, criados com ele, por ele. Mas quando ele despediu, ele disse, adeus. Eu estou indo para uma cidade. Ele nunca teve cidade aqui. Sempre habitou em tendas. Eu estou indo para uma cidade construída, não por mãos humanas, mas por Cristo. Nossa entrega pela fé ao Senhor. Vidas, bens, lares e tempo. Entregamos tudo a Ele. Não é verdade? Tudo é dele. Então, se tudo é dele, Ele toma quando Ele quiser. Preparem. Preparem para os dias em que vai ser exigido de você grato louvor. Grato louvor. E nós estamos aqui com a finalidade. Qual a finalidade suprema de Deus? É a glória dele. Não é minha glória. Não é minha honra. Não é meu bel prazer. É Ele, em meu viver, ser glorificado. Pronto. Queridos irmãos, foi assim que viveram os santos no passado. Eles procuraram exaltar o Supremo Rei. Ele estava acima de amizades, de dinheiro, de bens terrenos, tá? De fama aqui. O Senhor da glória estava acima de tudo. Muitos perderam suas vidas. Muitos morreram queimados. Muitos foram os batistas que foram sepultados nas águas dos batistérios pela raiva dos outros. E escutem, queridos irmãos, nós não podemos desvanecer, deixar-se abatido, porque a sua fé sucumbe. Sejamos fortes. Eu estou chegando ao fim. E a lição aprendida na história é a última parte agora. Qual é? Versículo 23. Pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Então nós temos, pela graça, lições memoráveis que foram deixadas na história. E nós aprendemos dessas lições. A primeira lição é que os profetas de Deus foram maltratados. Foram. Nenhum deles viveram sob a euforia da multidão. Micaías foi aquele velho profeta sozinho. Elias também. Eliseu também.
foram maltratados. Porque os profetas de Deus sempre apareceram em dias de apostasia, de idolatria, de maldade. Foi sempre assim. E o mundo revoltava-se contra eles. Quem pregou igual Isaías? Mas a história conta que ele foi colocado entre duas madeiras e cerrado ao meio. Olha a influência de Jeremias, como ele foi socialmente um profeta incrível, porque a história dele mostra ele dentro, no meio do povo dele, todo o livro de Isaías. Um homem de choro, de uma emoção incrível, de um afeto tremendo pelo seu povo. Olha o choro dele no capítulo 3 de Lamentações. Mas foi junto até o final, não querendo deixar que o povo voltasse para o Egito, depois da entrada perversa de Nabucodonosor destruindo Jerusalém. E ele foi apedrejado, diz a história, na entrada do Egito. Mas você fala, pastor, só os profetas? Não. Olha João Batista, que premiação ele teve. O pescoço dele, a cabeça dele colocado numa bandeja e entregue a Herodes, entregue pela perversa Jezabel. Olha, queridos irmãos, olha a vida de Paulo, olha a vida daqueles santos, olha a vida de Estevão, olha a vida de milhares de irmãos que morreram. Quantos sucumbiram no terror comunista, na Rússia, na Bulgária, na Tchecoslováquia, na Romênia. Muitos. Eu conheci um irmão que falou desses irmãos. Quantos tiravam os óculos para mostrar que estava faltando um olho, que fora arrancado perversamente por eles. Por quê? Por quê? Foi assim que sempre trataram o povo fiel ao Senhor. Foi sempre assim. Os apóstolos sofreram. E a história conta o sofrer dos santos no decorrer dos séculos. Então, queridos, eu termino dizendo: o mundo não é digno de ter santos aqui. Não é. Quanto mais piedosos tivermos, mais a luz brilha para o bem do mundo. O mundo não é digno. Está cheio de falsos profetas aí, elementos perigosos, prometendo bênção, cortejando um mundo melhor. Mas o mundo está caminhando com uma cobertura ecumênica incrível. Todo mundo dizendo que é crente. Notem, queridos, Deus não tem isto. O mundo não é digno de homens e mulheres que brilham para ajudar o mundo. Tem algo melhor do que ter crente perto de você? Tem. Um crente só brilha pelo quarteirão inteiro. Um crente só tira vamos dizer assim, tira as sombras que estão por perto da ira de Deus. Um crente brilha no lar de um descrente. José brilhou na prisão, na casa de Potifar. Um crente só brilhando pelo mundo como ele brilhou. Só um. Imagine milhares de crentes. Não traz bênçãos ao mundo. Se Deus tiver que fazer alguma coisa pelo país, fará por causa da presença dos santos de Deus aqui. Regozijai-vos. Mesmo que o mundo melhore, mesmo que haja emprego, mesmo que haja prosperidade, Deus diz: abandonem, eu tenho algo excelente. Não ame nada daqui. Espere o dia chegar. Ele virá. Que o Senhor aplique a sua palavra graciosamente em nossos corações.
Vamos ficar.